sua voz. Fale com Ele nesta noite. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a ti, meu anseio é permanecer em teu
Aleluia. Eu te dou o meu ser pra tua cruz. Vou viver tudo em mim. Eu dou a ti, ó Deus. Eu te dou minhas mãos e limpa o meu coração, pra que eu viva o que tens pra mim. Abre os braços ao meu Deus,
Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é essa verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar.
teu nome, ó Pai. Aleluia. Te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Senhor, queremos estar e continuar com os nossos corações abertos, ó Pai, para também ouvir o Senhor falar conosco através da ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, com as nossas crianças que também serão ministradas com a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Usar os professores, nos usar aqui também, ó Pai, no nome do Senhor, trazendo cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos toda resistência contra a Tua palavra e nos abrimos, ó Deus querido, abrimos a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, para continuar recebendo do Senhor, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em adoração e em louvor ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Celebra ao Senhor, te adoramos, ó Deus. Glória a Deus. Pode se assentar com alegria, enquanto somente as nossas crianças e os professores podem ir para as classes. Relembrando, talvez você está aqui pela primeira vez e ainda não sabe, nesta classe aqui com o pastor André, de 9 a 12 anos. 9 a 12 anos aqui e de 8 para baixo, lá nas outras salas, no corredor. Domingo pela manhã as idades são diferentes, por isso que às vezes muda um pouquinho as classes, mas à noite, de 9 a 12 anos nesta classe aqui. Primeiro livro de Samuel. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, é o 9º livro do Antigo Testamento. Você começando lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois vem Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Capítulo 11. Não chores. Capítulo 11 de 1 Samuel, nós vamos ler a partir do versículo 1. Até o versículo de número 6. Primeiro Samuel 11, 1 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade, que era uma cidade de Israel, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um trato com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Versículo 4. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com esse povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. Tem uma versão que diz que ele ficou em extrema ira, outra que diz que ele ficou indignado. Agora, o interessante é que essa fúria, essa indignação de Saul, ela é resultado da ação do Espírito Santo. Você notou aí?
depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, é que ele ficou furioso. É uma fúria santa, uma indignação não com a tendência para pecar, mas uma indignação e uma fúria contra a injustiça e contra aquilo que está indo combatendo a vontade de Deus e o povo de Deus. O que eu quero falar aqui hoje é sobre não negociar a sua vida. Se você quiser também, pode ser não negocie com o inimigo. Não negocie sua vida, não negocie o seu tempo, não negocie o seu dinheiro, não negocie os seus relacionamentos, não negocie os seus talentos, não negocie o seu ministério, não negocie o seu business, não negocie aquilo que Deus tem te dado com aquilo que Deus não tem estabelecido, com aquilo que não vai te ajudar em nada, com aquilo que podemos chamar de inimigo. O problema é que a gente, quando fala inimigo, só pensa em quem? No diabo. E o nosso problema é achar que o maior inimigo nosso e único inimigo que nós temos é só o diabo. E ele é um grande inimigo, só que precisamos lembrar que ele já está vencido e derrotado, e eu e você somos mais do que vencedores. E existem outros inimigos terríveis, e um até pior do que o diabo, que eu e você precisamos vencer e não negociar. E um deles é a nossa própria natureza, o nosso próprio eu. Myself. Yourself. I know my rights. Então, nós entendemos que nós mesmos, a nossa natureza, é o inimigo talvez mais forte que nós temos, mas que da mesma forma está vencido e podemos vencê-lo e subjugá-lo pelo poder e a graça de Deus. Essa história aqui, que envolve Saul e esse pessoal dessa cidade de Jabes, tem tudo a ver conosco. Interessante que Saul, é claro, no período da sua vida, ele se afastou de Deus, ele terminou a sua vida afastado de Deus, ele rejeitou a Deus, Deus também o rejeitou, mas Saul começou bem, num certo sentido. Saul começou sendo cheio do Espírito Santo. Aqui é um exemplo muito claro de se nós não vigiarmos, nós podemos ceder às tentações do inimigo, ser enganados e rejeitar o plano de Deus. Capítulo 10, não só o 10, mas o 9 e o 10, fala isso sobre Saul, o povo de Israel pede um rei, e aí tem toda uma história por aí. Saul, o pai dele manda ele buscar umas jumentas que haviam se perdido, aí alguém cochicha para ele, enquanto ele está procurando, fala, olha, procura o profeta Samuel, que o profeta revela tudo, até jumenta perdida ele revela. Ele foi atrás do profeta, o profeta revelou mesmo, olha, você pode ficar tranquilo, as jumentas já foram achadas, o problema é que agora o seu pai está preocupado com você. Mas antes de você ir embora, espere um pouquinho, capítulo 10, versículo 1. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí, lá no capítulo 10, versículo 1, Samuel apanhou um vaso de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Ou seja, Saul, sem esperar, foi pego de surpresa, foi ungido pelo profeta como líder, como rei de Israel. E ele não assume esse negócio direito, não. Ele quer se esconder e não quer aceitar isso, mas aí Samuel diz, olha, é o seguinte, você vai pelo caminho, você vai encontrar duas pessoas, você vai encontrar um grupo de profetas dançando, salmodiando, tocando, e o Espírito de Deus vai se apoderar de você. E isso acontece. Lá no versículo 6, diz do capítulo 10, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim, esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. E aí aconteceu, versículo 9, quando se virou para afastar-te de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Saul, a Bíblia diz que recebeu um novo coração, foi transformado por Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus, ao ponto de profetizar o que não era comum.
Não era qualquer um que profetizava cheio do Espírito Santo, não. Era quem Deus queria. E Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E mesmo assim, ele volta para o seu trabalho, não assume a sua posição ainda. Tanto é que o texto que nós lemos aqui, quando chegou a notícia de que esse Naás tinha invadido Jabes de Gileade, o que Saul estava fazendo? Quem se lembra que nós lemos? Cuidando de boi, do gado dele, fazendo o trabalho dele. Nada de errado nisso, fazendo o trabalho dele, só que agora ele foi chamado para outra questão. Mas aí Deus vai confirmar, pelo menos por esse período, o reino de Saul. Mas eu falei todo esse contexto aí para nós entrarmos na história aqui. Um camarada, que era amonita, né, esse Naás, invadiu essa cidade de Israel. Esses amonitas, esse povo, eles eram descendentes de um sobrinho de Abraão, lembram-se? De Ló, lá em Sodoma. E aí Ló saiu de Sodoma, a esposa dele morreu, né, virou para trás, virou uma estátua de sal, e ele foi para as cavernas e com as suas filhas, suas duas filhas. Lá as meninas, né, preocupadas com o negócio, e tinha muito isso naquele tempo, de herança, porque não tinham maridos, preocupadas, e aí fizeram a besteira, colocaram o pai bêbado e acabaram, né, tendo relacionamento com ele, e elas ficaram grávidas. E uma delas gerou, né, Amon, e era descendente, então, esse Naás, desses amonitas, descendente de Ló. Não tinha amizade nenhuma com Israel, e invadiram essa cidade, e aí esse povo dessa cidade, Jabes de Gileade, quis fazer um acordo, quis negociar com o inimigo. Daí, então, entra o que nós vamos comentar nesta noite. Entender, gente, que como aquele pessoal daquela cidade, Jabes de Gileade, tiveram uma crise, um momento de dificuldade, um momento de luta, e talvez o primeiro momento de luta, de dificuldade, eles já quiseram negociar com o inimigo. Daí nós entendermos de que nós vamos ter lutas, dificuldades e problemas na vida. E não é quando que vai aparecer lutas, dificuldades e problemas na vida que nós vamos ter que negociar os nossos valores, a nossa fé, a nossa vida, a nossa crença, o nosso ministério, a sua família. Eu e você precisamos crer que Deus vai nos guardar e vai nos proteger e vai dar um meio de escape para nós vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí nós estamos vivendo em tempos difíceis, de muitos ataques do inimigo, em grande escala contra as pessoas. Talvez você esteja aqui e ainda não tenha um compromisso com Jesus, compromisso com a igreja. E essa palavra é para você também, para você não negociar a sua alma, para que você entregue a sua alma, a sua vida, o seu coração para Jesus Cristo, para que Jesus entre no seu coração, traga liberdade, salvação, vida nova, e você possa servir a Deus com alegria e com prazer, entendendo que Jesus te ama e quer mudar o seu coração. Você entende isso? Diga amém. E aí eu notei algumas coisas aqui, crescimento de ateísmo, crescimento de resistência à palavra de Deus, crescimento de religiosidade popular, há muita divulgação de espiritualidade, mas menos compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Eu tenho dito isso aqui, vocês sabem disso, hoje fala-se muito de qualidade de vida. Isso no mundo inteiro, não precisa ser meio evangélico. No mundo inteiro fala sobre qualidade de vida, e um dos pontos para uma boa e excelente qualidade de vida é desenvolver a sua espiritualidade, seja qual for o seu Deus, seja qual for essa espiritualidade. Daí nós entendermos que muitas pessoas, você vai falar de Jesus, não, eu tenho minha espiritualidade, eu desenvolvo a minha espiritualidade, eu tenho meu Deus. Entender que nós precisamos compreender que a verdadeira espiritualidade começa, termina e é através somente de Jesus Cristo. Aumento de violência, de criminalidade, de corrupção, de uso de drogas, facilidade e incentivo ao divórcio, ao aborto, à pornografia, liberalidade, promiscuidade, imoralidade, incentivo aberto a movimentos em favor de tudo aquilo que vai contra a moral e os valores cristãos. O evangelista Ronaldo leu aqui no texto da palavra de Deus sobre a questão do pecado.
pecado ainda continua sendo errar o alvo e fazer e viver contra a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós ainda continuamos, e que Deus nos dê graça para nós continuarmos sempre pregando contra o pecado e mostrando que a vida cristã é em Cristo Jesus, separados do pecado, vivendo para Deus, vivendo para o Senhor Jesus, vivendo em santidade e pregando o Evangelho e vivendo a vida em paz, feliz com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí nós entendemos que a vida cristã é uma vida séria. Cristãos vivendo vida dupla dentro da igreja é uma coisa, fora é sem compromisso com Jesus, e sempre com aquela desculpa de que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, nós não podemos confundir a liberdade cristã que Gálatas fala com a libertinagem, que é viver uma vida fora da vontade de Deus. Então, daí, dentro disso que nós estamos falando, o inimigo, na realidade, claro, é o diabo, é o mundo, mas que eu e você possamos entender que dentro de nós tem um inimigo fortíssimo, que é a própria tendência nossa de pecaminosidade, fugir da vontade de Deus, para fazer alianças e servir ao inimigo e aos interesses profanos. Que eu e você possamos entender que a vontade de Deus, por mais que venha o Naás, o inimigo, nos cercar e a situação esteja difícil, a situação esteja como que um beco sem saída, você não sabe o que fazer, seja um problema financeiro em casa, seja ministerial, seja espiritual, seja emocional, não abra mão dos seus valores, não abra mão do seu compromisso com Deus, e se você ainda não tem, assuma o compromisso com Jesus, e não abra mão da sua fé, da sua vida cristã, dos valores da palavra de Deus, e não negocie a sua vida e a sua fé com ninguém, com circunstância nenhuma, com emoção nenhuma que você possa sentir, com situação nenhuma, mantenha-se firme à palavra de Deus. Você pode entender isso e dizer amém? Só que agora o problema, como esse pessoal aqui, de Jabes de Gileade, eles fizeram a proposta. O pessoal veio, cercou o inimigo, Naás, cercou a cidade e ia destruir tudo. Aí eles vieram com uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte, se você não nos matar, nós vamos nos render e vamos servir a vocês. Como que dizendo? A gente rende, está tudo certo, a gente faz de conta que vai servi-los e eles vão fazer de conta que vão estar por cima de nós e vai dar tudo certo. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender, e é o que eu queria destacar também nesta noite, é que qualquer acordo feito com o mal vai custar caro, mesmo a gente pensando que não tem nada a ver. Aí os caras lá, o Naás, falou, não, ok, mas aí é o seguinte, eu aceito a rendição de vocês, ou seja, eu não vou matar vocês, aceito a rendição, mas com uma condição, eu vou arrancar o olho direito de todo mundo. E aí você fala, mas por que o olho direito? Porque normalmente, na maioria dos casos, os guerreiros, evidentemente, que usavam a lança, ou que usavam a flecha, ou que usavam a espada, principalmente essas armas, né, de mira, usavam o olho, aqueles que eram direitos, e na grande maioria eram direitos. Aí já ia ficar meio faltoso. E, além do mais, uma pessoa com um olho, sem um olho, evidentemente que, em termos de guerra, ela tem muito menos reflexo. E não só isso, a questão e o interesse deles, e o cara que cita, era humilhar as pessoas e humilhar todo Israel, que uma cidade de Israel estava servindo ao inimigo, todo mundo sem o olho direito. Era a negociação. Todas as vezes que eu e você quisermos negociar com as circunstâncias incorretas, num negócio que você vai fazer, você vai querer dar um jeitinho brasileiro. Num relacionamento que você tem, você quer dar um jeitinho para manipular ou para controlar a pessoa.
todo tipo de negociação que você vai querer fazer com a sua carne, com o seu desejo carnal, com a tentação, com o pecado, com o diabo, com as coisas mundanas e pecaminosas, sempre vai dar prejuízo para mim, para você, por mais que eu e você pensamos que vamos ter vantagem e a gente vai sobreviver a essa matança. Era a ideia deles. Não, a gente vai sobreviver a essa matança, mesmo que a gente fique sem um olho. É aquela ideia de mentalidade negativa. Não, pelo menos a gente está com outro olho. Pelo menos eu fiquei com outro olho. É tipo assim, não, pelo menos eu estou indo na igreja. Pelo menos eu não estou sendo desmido, mas pelo menos eu dou lá minhas ofertas de vez em quando. Pelo menos eu estou... Às vezes as pessoas negociam aquilo que Deus não quer e vem com essa desculpa de que pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu estou lendo a Bíblia de vez em quando, pelo menos eu estou fazendo minha oração. Isso tem nada a ver, não. Eu estou indo lá naquele negócio, naquele lugar que Deus não agrada, naquela farra, eu estou fazendo isso aqui, mas pelo menos eu estou dentro da igreja. Que você possamos entender que Deus não nos quer pela metade, Deus não nos quer com um olho arrancado, Deus não nos quer com uma perna no mundo e o corpo na igreja, Deus não nos quer nem com a unha no mundo e o corpo inteiro na igreja. Deus nos quer 100% na presença dEle e sem nenhum tipo de negociação com o mundo. É 100% para Deus. Você pensa, mas que Deus egoísta é esse? Egoísta nada, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ontem eu levei as crianças, minhas crianças, Giovanna e a Julie, para assistir esse filme novo que tem aí do Êxodo, com Christian Bale e sei lá mais quem. O filme é legal, uma época legal, todo, mas o que eu achei interessante, aqui vai um incentivo, nós falamos pela manhã, de nós ensinarmos a Bíblia para os nossos filhos, de trazer os nossos filhos para a escola dominical para aprender a Bíblia, trazê-los para o culto à noite, que é um outro currículo também para aprender a palavra de Deus, é que no filme tem, e eu fui anotando lá, enquanto estava o filme, no meu celular eu fui anotando, no cinema pode usar celular, dentro da igreja não, tá bom? Fui só anotando os pontos que não tem na Bíblia. E é interessante que, voltando para casa, eu fui comentando com eles, e eles foram falando os pontos que não tem na Bíblia. Olha, isso aqui não tem na Bíblia, isso aqui não está na Bíblia, né, Délio? O Moisés ficou lá no meio da água, do Mar Vermelho, e a água... Não vou contar, né? E um monte de pontos, né? Que foi e tal, e eles foram, eu fiquei feliz demais, falei, graças a Deus. A gente ensina em casa, a escola dominical ensina, não é isso? A igreja ensina, e eu e você, claro, não podemos ficar só encostados na igreja, mas eu te incentivo a trazer os seus filhos e vir para a escola dominical. Não é só largar eles ali, não. Larga, estaciona e entra também, né? Para que você e eu possamos aprender a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque há um ponto lá de que mostra, dá uma ideia de um Deus vingativo. Dá uma ideia de um Deus egoísta, dá uma ideia de um Deus que só pensa nele e no resultado para ele. Claro que tem bons pontos, pontos positivos em todo o filme e pontos negativos também, você precisa ter discernimento e analisar tudo aquilo. Mas entender que o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele não é carrancudo, Ele não é vingativo, Ele não quer o mal de ninguém. A Bíblia diz que Ele ama a todos, mas que Ele é um Deus de justiça, um Deus de juízo, e eu e você precisamos entender que o Deus que nós servimos nos quer 100%, porque Ele sabe que é o melhor para mim, para você, é que Ele quer nos abençoar. Que você possamos entender isso. Qualquer negociação fora da vontade de Deus vai dar prejuízo. Se você sujeitar-se a fazer qualquer tipo de acordo, seja com o diabo, seja com a carne, seja com o pecado, seja com as coisas mundanas, seja o que for, que aquilo que Deus não agrada, a princípio pode parecer que você vai se livrar de um problema, mas o custo e o preço disso vai ser muito pior. E o Espírito Santo está falando aqui nesta noite, e eu sei que tem pessoas, porque Deus não faz as coisas por acaso. Nós estamos finalizando 2014 e entrando 2015. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, e isso é natural, viu?
você fazer novos propósitos e novos objetivos para o ano. É proposital essa renovação de objetivos, essa renovação de sonhos, de alvos, essa renovação de compromisso com Deus. Faça isso. Tem gente que fala, não, eu vou fazer isso, não, todo ano eu faço. Não. Então muda, crente. Faça e mude. E aproveitar isso para que nós possamos entrar este ano de 2015 comprometidos com Jesus, com a palavra de Deus, sem nenhum tipo de aliança com aquilo que não agrada a Deus. Outra coisa, isso aí está no versículo 1 e 2, nós lemos. Eles quiseram fazer aliança. No versículo 3, fala que, sobre uma questão de que você nunca aceitar uma proposta que seja duvidosa e que não esteja no plano de Deus, sem antes consultar a Deus. E não só consultar a Deus, mas também buscar ajuda no meio do seu povo, da família de Deus. O que é que o texto diz aqui? Eu vou reler o versículo 3. As autoridades de Jabes disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Aí eles mandaram mensageiros. O que a gente aprende com isso aqui? Antes de qualquer negociação duvidosa, antes de qualquer decisão duvidosa, antes de qualquer coisa que você for fazer, que o seu coração não está em paz, fale com Deus. Mas como é que Deus fala comigo? Deus não revelou nada, Deus não mostrou nada. Uma das áreas que Deus mais fala com o nosso coração, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, mas é a paz no seu coração, no seu espírito. E aí, muitas vezes, a gente quer lutar contra essa paz. Às vezes, você vai tomar uma decisão com a sua família, no seu negócio, na sua vida, no seu ministério, e você não está sentindo paz, você está sentindo um negocinho ali que tem alguma coisa que está errada, mas às vezes a gente quebra e faz, não, eu vou fazer mesmo, vou fazer, essa dúvida, isso é o cão. E às vezes não é o cão nada, às vezes é o Espírito Santo dizendo, não vai não, porque parece muito legal, parece muito bom, mas vai arrancar o seu olho, vai arrancar um pedaço de você, vai te prejudicar, vai te enfraquecer, vai te maltratar, vai te distanciar de Deus. Nós possamos buscar a Deus, a orientação de Deus e a ajuda de pessoas sérias na família de Deus. Aí você pode dizer, mas eu já decepcionei com esse negócio. Eu já decepcionei, fui pedir ajuda, aí acabou que não deu certo, acabou que todo mundo ficou sabendo do meu problema. Se aconteceu, perdoa, tira a poeira, parte para frente, porque o que o diabo quer é isso, é descredibilizar a família de Deus e o conceito de cuidar uns dos outros, de amar os outros e ficar ajudando e aconselhar e ajudar uns aos outros. E aí você vai tentar de novo, você vai buscar ajuda de novo, você vai buscar a Deus, você vai buscar a orientação de Deus. Você não está sozinho. Tenha certeza disso, nessa guerra espiritual, eu e você não guerreamos sozinho. O pessoal de Jabes de Gileade fez uma besteira querendo fazer um acordo, mas quando viram que o negócio ia ficar feio para o lado deles, vamos pedir ajuda. Quando você vê que o negócio, antes de ficar feio, não precisa nem esperar ficar feia a coisa, antes que fique feio, procure ajuda. Se você está com problema na sua casa, na sua família, se você está com situações difíceis, se você está desorientado, busque ajuda no nome do Senhor Jesus. Talvez a gente não possa fazer nada, mas pelo menos a gente pode orar, dar um abraço, conversar, deixar você abrir o coração e você vai ver a diferença que isso vai fazer no nome de Jesus. A comunhão da igreja é algo poderoso, extraordinário. Você sabe, não é o assunto específico aqui, mas a comunhão da igreja é um negócio tão forte, tão poderoso. E a gente costuma dizer isso, a Bíblia ensina, é por isso que nós não cremos em cristãos, em pessoas vivendo a vida cristã isolados, sem uma igreja local. Há uma moda disso aí, não, a gente reúne ali uns 3 ou 4 sozinhos numa casa, a gente não tem liderança, não tem esse negócio de instituição, de sistema, tudo coberto com uma falsa espiritualidade.
A Bíblia estabelece uma igreja local onde o povo precisa estar em comunhão e se arranhar mesmo para que haja cura, para que haja transformação, para que haja mudança. E a comunhão, a Bíblia diz que a comunhão da igreja é algo tão extraordinário que traz a glória de Deus para o meio do seu povo, que manifesta a glória de Deus para o mundo. João 15 fala sobre isso. Manifesta a glória de Deus, a presença de Deus para o mundo é também manifestada através da comunhão da igreja. E não só isso, a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em outras palavras, mostra o princípio de que atrai pessoas para Jesus. A minha comunhão e a sua comunhão, a comunhão da igreja, atrai pessoas para Jesus, mesmo sem palavras. Daí a importância que a Bíblia dá para isso. Outra coisa aqui, vamos correr um pouquinho mais, está aí no versículo 4 a 7, eu vou ler para você, mas que você possamos entender que a covardia não combina com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não dá certo. A Bíblia fala muito sobre isso, lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não quer dizer que você não possa ter medo. Eu não tenho medo de nada. Mentira. Porque medo é algo normal do nosso organismo, é um mecanismo de defesa, de autodefesa. O que não pode é você ser dominado pelo medo, dominado pelo pavor. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, medo que nos acovarda. Coragem, você já sabe, não é ausência de medo. Coragem é você ter capacidade de enfrentar e vencer o medo. Fazer as coisas para vencer o medo, isso é coragem. Não, eu sou corajoso, quer dizer, eu não tenho medo. Não. Eu sou corajoso, estou com medo, mas eu vou enfrentar isso no nome de Jesus, porque eu vou vencer esse medo de conquistar os sonhos que Deus tem colocado na minha vida. E aí aqui a Bíblia diz, versículo 4 ao 7, eu vou ler rapidamente. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz, naquele momento, ou seja, sentiram a dor. Então, quando alguém vier te contar um problema, uma situação, não é para você pôr no Facebook, não. Nem no Instagram, não. É para você chorar com a pessoa, com paixão, sentir a dor dela, abraçá-la, e talvez você pode até dizer, olha, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, mas vamos chorar juntos aqui, vamos falar com Deus juntos, vamos buscar a Deus juntos, para Deus nos dar uma orientação. Choraram com eles. Tanto é que quando Saul chegou naquele momento, estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que é com esse povo? Por que estão chorando? Então, lhe contaram o que os homens de Jabes tinham feito. E aí, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, os bois que ele estava cuidando, carregando, vou aproveitar e fazer um trem aqui de doido, que o Espírito Santo orientou ele. Entenda, Saul está fazendo algo orientado pela presença do Espírito Santo. Pegou 2 bois, furioso, cortou-os em pedaços, por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. É uma liderança de boi cortado. Ou segue, ou os bois vão ser torados no meio. E aí ele enviou. Então o temor, olha só como é que Deus trabalha de forma esquisita. O que aconteceu? O pessoal ficou com raiva, achou um absurdo, né? Que negócio é esse? O que é? Vai cortar boizinho, ficar mandando um pedacinho de boi para mim, para eu seguir na guerra? Não. Sabe o que aconteceu? O que Deus fez? A Bíblia diz que veio um temor de Deus, caiu sobre todo o povo, e eles vieram unânimes, diga, unânimes. Eles vieram sem reclamar, sem falar, não, tem que fazer uma votação, tem que perguntar. Não, vieram unânimes, sem reclamar, porque caiu um temor de Deus sobre a vida deles, porque o que Saul fez foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel
e 30 mil de Judá, 330 mil guerreiros. É brincadeira um trem desse? E aí o que nós aprendemos aqui é que Deus vai usar certos meios para que eu e você possamos vencer o medo, para que eu e você possamos ser trabalhados na covardia, sermos libertos desse sentimento de covardia, que talvez te agarrou quando você era criança, adolescente, de palavras negativas que alguém falou para você, mentalidade negativa, sentimentos negativos, emoções negativas, crenças que limitam a sua vida e tudo você fala que não vai dar certo. Não, mas vamos fazer, não vai dar certo. Mas vamos fazer, mas isso aqui não dá. A gente fica pondo dificuldade em tudo, fica vendo defeito em tudo, fica criticando tudo, não consegue ver nada de bom em coisa nenhuma e em seu ninguém. Aí a gente tem até a tendência de pensar, mas tem dó, vamos sumir com essa pessoa, mandar ela para Marte, para a China. Não, a China não, coitado do chinês. Mas entender que Deus trabalha para que eu e você possamos vencer toda a covardia. Eu já citei para você aqui, Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia de enfrentar o diabo, covardia de enfrentar a sua própria carne, as circunstâncias. Adolescentes, Deus não quer ver vocês com medo na escola de proclamar a sua fé. Olha, pode crer nisso, vamos estar orando e profetizando. O Amplify na High School de Malden vai ser um estouro em nome de Jesus. Vai arrebentar a boca do balão em nome de Jesus, porque Deus é quem vai operar, vai fazer, vai trabalhar, vai curar, vai salvar e vai usar vocês, adolescentes, jovens e todos nós, para levar a palavra de Deus no poder, na graça e no nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso? Ore por isso, todos nós, é responsabilidade nossa. De quem é a responsabilidade? É minha. Diga, de quem é a responsabilidade? É de cada um de nós. Não é só um trabalho dos adolescentes, que você não está nem aí, que eu não tenho nada com isso. Os adolescentes fazem parte dessa igreja, você é parte desta igreja, nós somos um único corpo em Cristo Jesus. É responsabilidade de cada um de nós de estar orando, de estar trabalhando, convidando pessoas, de ir lá em nome de Jesus, para ver uma grande festa e um grande milagre de Deus em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é Deus trabalhando para que eu e você possamos vencer o medo e a covardia de pregar o Evangelho neste país, no nome do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios 10:4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E eu começo a terminar, ou pelo menos começo do fim. Efésios 6:10-18 fala de outras armas. Fala da verdade, justiça, são as nossas armas. Não é gritar, não é bater em ninguém, não é ameaçar ninguém, não é oferecer propostas para ninguém. E já aconteceu aqui, e com muito respeito a gente fala isso, às vezes as pessoas vêm e tudo, e perguntam, e eu já falo, que às vezes vêm, obreiros, e graças a Deus que ficaram aqui, a mente é outra, o coração é outro, mas alguns que não ficaram, vieram, isso, e sempre com aquela jogadinha, de qual que é a proposta que o pastor tem para mim e tal, não sei o quê. Eu sempre fui muito claro, com muito amor, muito carinho, olha, aqui a gente não faz proposta nenhuma. A única proposta que nós temos aqui é de servir a Deus desprendido, sem questão de querer agradar a um ao outro, mas fazer a obra de Deus com alegria, com prazer, com liberdade na presença de Deus. Efésios fala sobre as nossas armas, verdade, justiça, salvação, oração, buscar a Deus. Aí no versículo 8 e 9 vai falar de que eu e você precisamos crer na vitória, ouça bem isso, crer na vitória mesmo antes que a guerra comece. Só a ameaça da guerra
só a ameaça do problema, só a ameaça da circunstância, ou se você já está na circunstância, entender que Deus vai nos dar vitória e precisamos crer nisso antes que a guerra comece. Olha o que diz aí o versículo 8 e 9 dessa história super interessante. Depois que o Saul cortou os bois, mandou pedaço para todo mundo, se juntaram aí cerca de 300 mil homens, 330 mil homens. Aí vem o versículo 9. Disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade o seguinte: amanhã, na hora mais quente do dia, diga assim comigo, na hora mais quente do dia, 1, 2, 3, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. A guerra não tinha começado, só havia uma ameaça, uma preparação de guerra. O tal de Naás tinha cercado a cidade, Saul chamou Israel, 330 mil homens vieram, eles estão se preparando, e agora vem uma palavra profética, de um homem que está sendo impulsionado pelo poder de Deus, e pelo Espírito Santo. Olha, amanhã, meio-dia, vocês, na hora mais quente, na hora mais calorosa, ou seja, na situação que parece mais difícil, no momento mais difícil, vocês terão libertação. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar, para que eu e você possamos entrar em 2015 com mais fé, com mais coragem, com mais amor, com mais disposição, com mais alegria, para enfrentar com alegria a hora mais quente de 2015, crendo que Cristo Jesus vai nos dar libertação, livramento e vitória pelo poder do nome do Senhor. Que 2015 seja, ainda não é o último culto do ano, mas eu já quero profetizar isso em nome de Jesus, que 2015 seja um ano de bênçãos, um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano que você possa realizar aquilo que você não fez em 2014 e ainda não realizou, seja na sua área pessoal, espiritual, financeira, ministerial, em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. Amém. Agora entender que vai ter hora quente também do dia. Vai ter momentos quentes, difíceis, mas o interessante é que há uma promessa de Deus aqui. É nessa hora que Deus vai nos dar libertação e livramento no nome do Senhor Jesus. Creia nisso. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você ainda não está vendo a vitória, você ainda não está vendo esse problema solucionado, você acha que não tem jeito, você acha que não vai dar certo, você acha que não vai nem entrar nessa situação, você acha que as coisas não vão concorrer para o seu bem, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que estão debaixo e da proteção e da vontade do Senhor, e entender que a fé crê no impossível e crê no invisível. Amém? Outra coisa, versículos 10 e 11, eu vou correr para nós terminarmos, fala sobre que eu e você precisamos ser estratégicos nesta guerra espiritual, nesta luta. Olha o que diz aí o versículo 10 e 11, do capítulo 11 de 1 Samuel. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. Aí você disse, os caras mentiram? Vamos pensar no seguinte, eles tinham feito um acordo com o inimigo, mas pediram 7 dias. Agora vem e fala, olha, amanhã a gente vai render vocês. Mas lá por dentro eles estavam dizendo assim, se vocês vencerem a guerra contra os 330 mil. Claro que eles não falaram isso. Mas lá no coração eles estavam como que dizendo assim, vocês lutam aí, nós vamos render amanhã, tá bom? Vocês aguardam até amanhã para ver o que vai dar. Aqui não há nenhum incentivo à mentira. Aqui não há nenhum incentivo à mentira branca, preta ou amarela. Ou mala branca, mala vermelha, nada disso. Porque a gente sempre quer achar sempre um jeitinho para, não, mas eu menti aqui, mas com a estratégia. Lá no meu coração eu estava pensando outra coisa, minha intenção era outra. Eu já disse para vocês aqui uma frase que eu li, que as pessoas não veem as nossas intenções, elas veem as nossas ações.
No inferno, não está isso na Bíblia, mas a gente entende, tem gente com muitas boas intenções no inferno, mas que as ações não cooperaram de acordo com a vontade de Deus. O princípio aqui é o princípio da estratégia, que está a ênfase no versículo 11, que é a estratégia do homem que estava cheio do Espírito Santo. Não se esqueça disso ainda. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Lembra a palavra profética do Saul, cheio do Espírito Santo? Olha, amanhã, na hora mais quente do dia, vocês terão libertação. A guerra não começou na hora mais quente do dia, a guerra começou de madrugada. Levantaram cedo e foram batalhar de madrugada e lutaram a manhã toda, e na hora mais quente do dia, eles conseguiram vencer aquela batalha. A Bíblia diz aqui, eu vou ler com você, que aquele pessoal escapou, que não podia nem andar 2 juntos, estava tudo espalhado, os que sobreviveram. Versículo 11, diz aí: na hora mais quente do dia, aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. O estrago foi muito grande, mas a vitória foi muito maior para aqueles que estavam de acordo com a vontade de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que eu e você precisamos planejar, precisamos ter estratégia, precisamos ter visão, precisamos ter sonhos, estabelecer. 2015 está chegando, coloque sonhos, alvos, estabeleça visão para 2015, não apenas sobreviva. Esse pessoal de Jabes, Gileade aqui no início, eles queriam só sobreviver, é a lei da sobrevivência. Olha, a gente dá um olho e a gente vai sobreviver, mas pelo menos a gente vai ficar com um olho. Não, Deus não me quer só sobrevivendo e só empurrando com a barriga. Deus não quer isso para você, você só empurrando com a barriga. Deus, a Bíblia diz e promete para mim e para você, está lá em João 10, que o Jesus falou: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, então não negocie com o ladrão. E aí diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ouça aqui um negócio, o nosso problema é não querer aceitar isso. Não, eu sou tão humilde que eu não quero vida abundante. O problema é que a teologia da prosperidade falou tanto de prosperidade, tanto ser abençoado, que agora tem crentes que por causa disso não querem nem ser abençoado. Não quer ser abençoado para não ser confundido com teologia da prosperidade. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser próspero. Deixa eu te falar uma coisa que não se escandalize. Eu quero ser rico, sim. Tem gente que até quis levantar. Não levanta não, fica quieto aí. Sai não. Ouça bem uma coisa em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada mostra que há uma vida abundante. Aí tem gente que é tão espiritual, mas isso é só no lado espiritual, ministerial. Não. A Bíblia fala, Jesus falou para os discípulos, e os discípulos perguntaram: e a gente, o que nós vamos ter? Vocês vão ter 100 vezes mais aqui, com pai, mãe, avô, bisavô, sogra, sogro, e tudo, e cachorrinho, e o que puder, você vai ser abençoado em casa, comida, em tudo, e por fim a vida eterna. Agora, presta atenção. Eu e você precisamos entender que vida abundante não significa ausência de problemas, não significa ausência de aperto, não significa ausência de desemprego, não significa ausência de perdas. O apóstolo Paulo fala, quando ele diz lá, aquele texto está em Romanos, no capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Antes ele dá uma lista de problemas e dificuldades que também não nos deixa viver e ser e dizer que temos uma vida abundante. Você continua tendo uma vida abundante, independente de ser rico ou não. O detalhe é esse. Que teologia da prosperidade ensina que vida abundante é só se você for rico. Não. Vida abundante, em primeiríssimo lugar, é ter Jesus na vida, no coração, salvação em Cristo, fazer a vontade de Deus, com dinheiro ou sem dinheiro. Mas também vida abundante, aí parece até uma contradição, também inclui, se Deus quiser e se Ele determinar, que eu e você tenhamos dinheiro, e o objetivo de ter dinheiro, de ser próspero, é para investir no reino de Deus em primeiro lugar.
Nosso problema é achar que ser rico é primeiro lugar para o nosso prazer, para a gente desfrutar. Não. Em primeiro lugar, quando Deus abençoa alguém com riquezas, é para investir no reino de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus se resume em prática daquilo que Deus nos ensina. E aí depois vem aproveitar aquilo que Deus nos der. Agora, com riqueza ou sem riqueza, continuamos a ter vida abundante. Mas entender que Deus não quer que eu fique só empurrando com a barriga, não, que eu fique acomodado. O problema é a acomodação. O problema é cruzar os braços e achar que não precisa fazer nada. Não, está bom assim mesmo, a gente vai sobrevivendo, a gente vai passando aí, a gente vai levando a vida aí do jeito que vai dando, se Deus quiser. Eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para ser guerreiros, Deus nos chamou para ser conquistadores. Eu falei um dia sobre isso aqui. Essas características que nós temos foram dadas por Deus quando Ele soprou em Adão e Eva, em Adão, né? Em Eva não fala que soprou, mas a gente subentende. Mas quando Ele soprou em Adão o fôlego de vida, Ele deu características, e nós temos essas características dadas por Deus de ser guerreiros, conquistadores, embaixadores de Cristo. Nós não fomos chamados para cruzar os braços e ficar negociando com o inimigo, negociando com a acomodação, negociando com a preguiça. São inimigos nós também. Nós precisamos nos levantar e dizer: eu sou filho de Deus e eu vou vencer e viver aquilo que Deus quer para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? E a última coisa que eu quero citar para você aqui está no versículo 12 a 15. Olha o que diz, eu vou ler para você. Então o povo disse a Samuel, depois que eles venceram a guerra, Saul venceu a guerra, cheio do Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, estratégia do Espírito Santo, furioso, vindo do Espírito Santo, venceu a guerra. Aí Samuel, o profeta, chama o povo. Quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, assumindo a posição dele, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham então, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Última coisa que eu quero destacar aqui, que eu e você precisamos aprender, e a não negociar a nossa vida com nada que seja fora da vontade de Deus, é não negociar com a ingratidão. Diz aqui que depois da vitória, eles celebraram a Deus e reafirmaram a sua crença. Que você possamos fazer isso. Não abra mão da gratidão. Não abra mão de reafirmar os seus valores. Não negocie a sua gratidão, os seus valores. Ser grato não é só com palavras, é com ações práticas. Reafirmar os nossos valores não é somente com crença e com palavras, com ações práticas, com vida prática. Feche seus olhos em nome de Jesus. Que você possamos entender que Deus nos chamou para viver uma vida abundante na presença dEle. Não negociar com o mundo, nem com o pecado, nem com o diabo, nem com a preguiça, nem com a ingratidão, nem com a acomodação. Mas levantar a cabeça em nome de Jesus. E não ser apenas um sobrevivente, mas viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. Buscar a ajuda, a presença de Deus. Vencer o medo, vencer a covardia. Crer na vitória antes mesmo que a guerra comece. Buscar a estratégia, o plano de Deus para 2015, para a nossa vida diária.
e celebrar, agradecer a Deus, festejar a Deus, comemorar a alegria da salvação, da vitória de Deus. Em nome de Jesus. Como nós sempre fazemos, eu quero te desafiar nesta noite, enquanto nós vamos cantar, a entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, do 7 ao 10, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Fomos mortos e crucificados com Cristo, mas hoje temos vida, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você exala vida, você reflete vida, presença de Deus aonde você vai. E eu quero te desafiar nesta noite. Você que ainda não tem um compromisso com Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, faça isso nesta noite agora, em nome de Jesus. Venha aqui à frente, alguém vai te acompanhar. No momento que você sair do seu lugar, alguém vai vir com você. No momento que você chegar aqui, alguém vai estar com você. Você que está afastado de Jesus, distanciado, volta agora para Jesus. Não negocie mais com o mundo, não negocie mais com a tentação, com a fraqueza, com o pecado. Quebre esse pacto agora em nome de Jesus e volta para o Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero estender esse convite a todos nós. Seja qual for a sua situação, eu sei que Deus falou com você. Talvez não seja um pecado, mas alguma coisa que você quer apresentar a Deus. Uma situação financeira, emocional, conjugal, de relacionamento, uma situação legal, de documentação. Traga na presença de Deus, traga no altar de Deus. O Espírito Santo está aqui. Vamos orar juntos, vamos colocar diante de Deus juntos. Ainda não é o último dia do ano, mas é o último domingo de 2014. Se você quer apresentar ao Senhor novos alvos, ou pedir a Deus, Deus me dê novos alvos, me dê novas estratégias. Eu estou meio confundido, eu estou meio perdido, eu não sei o que fazer, Senhor. Me dá estratégias, me dá, Senhor, uma visão, me dá um alvo, me dá um plano. Venha pedir ao Senhor pela fé. Coloque-se diante de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te alcança nesta noite. A palavra de Deus para o seu coração é: não negocie a sua vida com aquilo que Deus não quer. Busque a presença de Deus. A vida está em Cristo Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Volte-se para Jesus. Busque a Deus. Junte-se a uma igreja local que pregue a palavra de Deus de verdade. E junte-se ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um 2015 abençoadíssimo na presença de Deus, em nome de Jesus.